Que Deus possa nos abençoar. Salmo 110, 1. Os irmãos acharam? Amém. Então diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Amém? Os irmãos podem aceitar em nome do Senhor Jesus. Senhor, venha nos ajudar. Te louvo para isso. Deixa a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar dentro da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi escreveu de Jesus Cristo, sem saber que ele estava escrevendo, que ele escreveu pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Então, na época de Davi, Deus disse para Davi que nunca faltaria alguém que sentasse no trono dele. Amém? Se tão somente eles continuassem obedecendo a palavra de Deus. Aí até Davi, Deus estava ali. Depois, Davi fecha os olhos e fala com o filho dele: ó, você está pegando o trono, mas faça papel de homem, seja homem. E Salomão fez nada de certo, não, fez tudo errado. Então até Davi, Deus fala para nós de Davi, porque de Davi ia vir a tribo de Judá, e da tribo de Judá ia vir Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo seria Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que foi o que sentou no trono de Davi. Amém? Quando fala sentar no trono de Davi, quer dizer da humanidade, da carnalidade. Você vai entender? Da descendência de Davi, nasceria um que pisaria na cabeça de serpente, então, mas seria coisas espirituais. Por isso agora nós estamos vendo aqui que disse o Senhor ao meu Senhor. Então Davi também estava esperando nesse Senhor, que era Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então vamos continuar, né? Ele diz assim: o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Amém? E ele está falando isso quando veio Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio, falando do amor de Deus, ele falava com quem tinha autoridade. Não fazia como os escribas. Amém? Quando veio Jesus Cristo, ele veio falando com quem tinha autoridade, tinha e tem autoridade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então é uma coisa espiritual que estava escrito e que em Jesus aconteceu. Mas, se você não tomar cuidado, você não percebe essas coisas porque são espirituais. Amém? Aí diz assim no versículo 3: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o vidro do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Amém? Então nós sabemos que Jesus Cristo veio para Deus veio para o que era seus, e os seus não receberam. Então essa passagem bíblica aqui não está dizendo para o povo de Jesus quando Jesus veio. Amém? E sim lá para frente, que é os 144 mil. Então você vai ver que esse negócio, o seu povo se apresentará voluntariamente. Amém? Isso é só para os 144 mil. Para nós é pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, para nós, nos nossos dias, Jesus também tem os seus eleitos e tem os seus escolhidos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas quanto a essa leitura que estamos lendo aqui, é para o povo de Deus, que eles vão se apresentar voluntariamente. Por exemplo, lá no meio do povo de Israel, agora, nos nossos dias, as tribos de Israel estão voltando para Jerusalém. Lugares onde estavam separados, de longe, lá na África, lá na Índia. Você vai entender? Foi expulso dali. E agora estão voltando, que fazem parte da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, da tribo de Manassés. Você vai entender? Então estão voltando para se cumprir a palavra de Deus, onde Deus vai salvar os 144 mil em Israel,
E que ali vai ser, a Bíblia diz, vai ser um paraíso. Um paraíso porque eles têm Deus. E um paraíso porque tudo aquilo que o povo judeu sofreu e não conseguiu ter, devia peregrinando, até para passar no meio da terra de alguém não deixava eles passar. Eles tinham que dar volta quilômetros e quilômetros com gado, com criança e aquelas coisas todas. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então agora, chegando essa época deles, fez 44 mil, depois que a igreja subir, vai ser um paraíso aqui na terra. Presta atenção agora que eu vou dizer para os irmãos. Que coisa a Bíblia diz? Que o diabo vai ser preso. Vamos prestar atenção. Eu faço questão de falar para ver se a turma acorda e desperta. Que o diabo vai ser preso, pois importa que ele seja solto. Amém? Esse preso aqui é só para o povo de Israel, tá bom? Preso, o povo de Israel, ele não tem força sobre os 144 mil. Agora, quanto a este mundo que ficou fora de 144 mil, o mundo jazou maligno, porque a igreja que era do Senhor foi embora. Foi tirada a luz daqui do mundo, e o mundo jaz em trevas. Quem entendeu? Então isso quer dizer, essa paz, esses 144 mil, que há muitos pregam que é o milênio, que o leão vai andar no nosso meio, a cobra não vai fazer mal para ninguém. Os irmãos estão entendendo? Por falta de sabedoria ou entendimento da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo ou não? Eu acabei de falar para os irmãos que Jesus está voltando para eles e que eles vão morrer aos 100 anos lá, vai morrer novo, como fosse uma criança. Foi o que eu falei? Mas é para o povo dele, não é para nós não. Quem está entendendo? É para o povo dele. Lembra do povo judeu que antigamente aturavam bastante tempo? Nós vamos voltar, ter bastante dias de vida, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Promessa só para eles, eu não faço só para eles. A Bíblia não pode mentir, tá bom? Então é só assim. Então você vai ver a paciência que Deus teve, deixando esse mundo já no maligno, até lá no céu o diabo perturbando lá em cima. E Deus aguardou, até trazer o seu Filho Jesus Cristo, fazer justiça aqui na terra, e depois lá foi jogado lá de cima, e lá ele não sobe mais. E a Bíblia diz, ai da terra, que o diabo desceu até vós, com grande fúria. Amém? Ai da terra. Por isso Jesus Cristo veio para nos salvar do inimigo da nossa alma, e dar para nós esse poder que o homem não tinha. Os irmãos estão entendendo? E esse poder está com a igreja. E qual é o poder, no caso, que está com a igreja? O Espírito Santo que há em ti, que há em nós. Os irmãos estão entendendo? O nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse que você expulsaria demônios, curaria os enfermos, ressuscitaria os mortos. Tudo nesse nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então que Deus possa nos abençoar. A igreja está indo embora, mas hoje não tem mais mensagem, mais para a igreja. Amém? Deus está mandando nós falar do povo lá que vai ser abençoado. E que para nós ficar bastante esperto, que de uma hora ou outra aqui nós estamos caindo fora daqui. Vocês vão ver que você tem que fazer força para vir para a igreja. Amém? Os dias estão maus, irmão. Maus. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora aqui ele está falando de Jesus Cristo, quando ele haveria de vir como sacerdote. Não sacerdote humano, ou não sacerdote da terra, amém? Mas um sacerdote espírito, que entraria lá no céu dos céus para todo sempre. Quem está entendendo? O sacerdote terreno aqui entrava lá no Santo dos Santos uma vez por ano, só eles que entravam, só eles que tinham acesso às coisas de Deus. Hoje não, nós temos acesso ao nosso Deus, e Deus tem acesso conosco. Quem entendeu? 5. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Amém? O Senhor à tua direita. Aí diz assim: julgará entre as nações, enchê-las de cadáver, ferirá as cabeças de grandes. Amém? Isso
é lá para frente, vai guerrear, ninguém vai poder mexer com o povo de Israel, e aí daqueles que se levantarem. Ainda hoje é a mesma coisa. Hoje você vai ver o mundo inteiro, quer ver o fim de Israel, não consegue. E Jesus disse, ai daqueles que mexeram com um dos meus pequeninos, está mexendo com a menina dos meus olhos. Abençoou? Amém? Nos nossos dias, graças a Deus, o inimigo da nossa alma é espiritual. Dou graças a Deus que Jesus venceu ele e deu poder para nós vencer ele também. Quem entendeu? Então é assim, para nós é espiritual. Lá quando Deus voltar para o que é seus, Deus vai guardar eles. Em nome de Jesus. Exemplo. Míssil para todo lado. Para cair lá em Israel. Por que não cai? Hã? Por que não cai? Está guardado ou não está? Quem entendeu? Amém, irmão? Então é assim. Hoje também nós estamos debaixo da cobertura do nosso Deus, só que é uma cobertura espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui se a gente vai continuar lendo. Vai sim. Versículo 7. Pelo caminho desdentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Povo de Israel, amém? Vai ser uma grande bênção. Agora vamos tentar um pouquinho na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alguns salmos. Salmo 110, já lemos, né? Mateus 22, 44. Mateus 22, 44. Acho que é dando sequência naquilo que que Deus disse, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por os cabelos dos seus pés. Amém? 22, 44 que eu falei, né? Sim. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Disse ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, amém? Então Deus está mostrando para eles que lá em Salmos, Davi estava falando: disse o Senhor ao meu Senhor. Aí diz assim no versículo 44: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu te ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é o seu filho? E ninguém podia responder uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogar. Vamos voltar neste versículo 44. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. São coisas espirituais que Deus está dizendo para o nosso Senhor. E o nosso Senhor foi Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por mim e Ele ressuscitou para me dar salvação. Então a Bíblia está dizendo aqui: disse o Senhor ao meu Senhor. Traduzindo para mim, para você: Deus trouxe seu Filho amado ao mundo para que em Jesus Cristo fosse feita justiça de Deus, amém? E para que, feito essa justiça, Jesus ia morrer pelos seus, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados. Então está aqui, disse o Senhor ao meu Senhor. Dá a impressão que Deus está falando: ó filho, eu vou precisar de você para fazer essa função. Amém? Para fazer essa função. E ele, como homem, a Bíblia diz que ele foi lá no Getsemane, foi apresentado para ele um cálice de dor, um cálice de tortura, um cálice de tudo aquilo que ele ia passar. E ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas estava escrito que ele tinha que passar por aquilo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então a Bíblia fala, ele vai e fala: seja feita a tua vontade, contudo que seja feita a tua vontade. E estabeleceu-se a palavra de Deus. Esse Senhor
que Deus está falando, isso, Senhor, é o meu Senhor, porque o mundo não conhecia esse Senhor, que Deus ia apresentar para nós, em carne e em verdade, como homem, amém? Agora, como homem, Ele é o nosso Senhor, amém? É o nosso Senhor aqui na terra, e é o nosso Senhor lá no céu. Quem está entendendo? Aí você vai para a Bíblia, não tem dois Senhor. Tem dois Senhor? Não. Então quando ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor, Deus estava falando do seu Filho. Deus estava falando do seu Cristo, que é o enviado. Deus estava falando do Messias, que veio para o que era seus, e os seus não receberam. Quem está entendendo? Deus está falando daquele filho que nasceu de Maria, ela sendo virgem. Aquele menino foi colocado lá dentro, de dentro para fora, onde a Bíblia nos diz que ele, quando ele nasceu, até os ossos deles foram vistos por Deus. Quem está entendendo? Aí aquela passagem bíblica está dizendo de Jesus Cristo. Não que Deus também não vê nós, mas aquela passagem é só para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então assim, disse o Senhor ao meu Senhor, até que eu coloque os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Foi quando tudo aconteceu com Jesus, foi quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que ele sofreu tanto, que ele teve sede. O corpo dele foi seco. Já pensou? Ele sendo a fonte da água da vida, seco. Ele pediu água, lhe deram um fel. Amém? Pediu água, lhe deram um fel. E a Bíblia diz que ele não quis beber. Quem está entendendo? Porque mais do que ele já tinha sofrido, para que mais aquilo ainda? Aí só olham os pregadores, dizem que ele não bebeu aquele vinho, ou fico nervoso espiritualmente. Não bebeu aquele vinho, porque aquele vinho ia fortalecer ele, que não sei o quê, e que ele não podia fazer isso. Onde que a Bíblia fala a esse respeito? Acho que inventando e falando, dizendo que é mais cheio do Espírito Santo que os outros. Você vai entender? Que coisa, irmão, que coisa. Deus abomina essas coisas. O que a Bíblia não fala, não adianta querer inventar. E Deus não aceita a glória que vem do homem. Então ele lá, que tinha pedido, estava com sede, deram-lhe fel. Ele entregou o seu Espírito, Pai, em tuas mãos, entrega o meu, tudo está consumado. Acabou. Amém? Então ali os inimigos que eram para ser colocados por escabeiro dos pés do Senhor, não foi colocado. Jesus pagou o preço até o fim. Cadê Deus em volta dele para ajudar ele? Hã? Cadê? Não tinha. Quem entendeu? Não tinha para se cumprir a palavra de Deus. Mas quando ele ressuscita, agora ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe o que é Rei de Reis? É aqui para nós na terra. Senhor do Senhor, lá no céu. Lá no céu não tem dois Deus. Amém? É Ele quem manda, é Ele quem faz. Agora sim, tudo está debaixo dos pés dele. Tudo que os irmãos possam imaginar. Tudo que é potestade, lá no céu, na terra, quem entendeu? Dá a impressão que até o Pai ficou sem nada lá em cima. É Ele que manda lá em cima. Já pensou? E se você for olhar, traduzido pela palavra de Deus, é Ele mesmo que manda. Mas cadê Deus, irmão Carlinhos? Ficou para trás? Não! Porque Ele é o próprio Deus. Então, somente para contar para mim, para você, para o homem, tem que ser dessa maneira contada. Porque as coisas espirituais o homem não vai entender. Você vai estar entendendo? Então, a Bíblia fala quando é Senhor do Senhor, Rei dos Reis, que é aqui, Senhor dos Senhores. Lá atrás, o Senhor dele era o Pai dele, o Espírito Santo. Quem está entendendo? Agora ele está como Senhor. O outro sobe, cadê o outro? Sumiu. Porque Deus está em Cristo. Amém? E agora tudo está por escabeiro dos pés do Senhor. Quem manda aqui? Quem manda no céu? Quem manda no universo? É Ele, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então quando Deus disse que colocaria tudo os cabelos debaixo dos pés do Senhor, mas foi depois
Quando a Bíblia fala que ele triunfou, que ele é o rei da glória, que ele assentou no trono de glória, foi depois que ele morreu. Quem está entendendo, irmão? Amém? Ele pagou o preço como homem, como homem, como homem. A Bíblia nos diz que lá, Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus. Nós estamos em Mateus? Sim. Só um pouquinho, vira um pouquinho mais umas páginas ali, para nós vermos quando ele foi crucificado. Você vê aqui o rei, Mateus 27. Mateus 27, 35. De modo já. Diz assim: havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançaram sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica, lançaram sortes. Então somente estava acontecendo aquilo porque estava escrito, senão não aconteceria. E tudo que acontece nesse mundo é por Deus e para Deus. Quem entendeu? É Ele que fez esse universo, deixou o homem vir aqui nessa terra, o mundo, mas é Ele que comanda tudo. Quem entendeu? Versículo 36. E assentados o guardaram ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Mas os judeus, os endemoniados, falaram para Pilatos: não escreve isso não, diga que ele que disse que é rei dos judeus. E ele nunca disse que era rei dos judeus. Quem está entendendo? Então o rei deu a honra e a glória para outro rei, dizendo que eles crucificaram o rei dos judeus. Quem está entendendo, irmão? E Jesus Cristo era o rei dos judeus mesmo, não era nosso. Amém? Jesus Cristo, ao entrar em Jerusalém, pegou o jumentinho, e ali ia ter o tempo da salvação do povo judeu, os que dá Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, mas só para o povo judeu. Quem está entendendo? Hoje, depois que ele morre, depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, possuído, como dizendo, tudo aquilo que era para estar debaixo do pé dele, não esteve não. Os irmãos estão entendendo? Mas agora está. Quem entendeu, diga bem? Então você vai ver que essas coisas que Deus dá para a gente explicar, não passa disso, tá bom? Então lá no céu, hoje, a Bíblia diz que assim como ele é ao ver. Mas meu cara, eu quero ver o Pai, os trinitarianos falam isso. Lá você não vai ver 3, nem 2. Nem aqui você vê 3, nem 2. Quem está entendendo? A Bíblia diz que ele é o único. E se é o único, se você aparecer com outro, é falso. Porque o único só tem um. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Então, vocês vão ver, vamos continuar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. E que Deus possa nos ajudar, né? Hebreus 12:2. Aos Hebreus 12:2. Essas coisas que não estão ouvindo aqui, irmão, as pessoas não vão ouvir em outro lugar, tá bom? Meio aberto assim, tá? Pode até não querer aceitar. Mas isso é a Bíblia. Aos Efésios o quê? Hebreus 12:2. 12:2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está nos proposta. É uma carreira que já está para mim, para você fazer isso. Isso quer dizer que é um trono. Eu faço parte desse trono de glória do Senhor. Isso quer dizer um trono. Aí diz assim no versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo ele estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então zombaram deles. Disseram, desce, tu és o Cristo, desce daí, que não sei o quê. E ele ficou calado, diz, como é você hoje? Amém? Você é conhecedor da palavra de Deus. Não importa o que os outros falam de você. Você tem que ter a sua mente no seu coração, dizendo, eu sei em quem tenho crido. Entendeu? Amém? Então pensa, isso faz parte da cruz de Cristo. Isso faz parte do trono de Deus. Que Jesus, para sentar naquele trono, ele teve que pagar um preço. Quem está entendendo? Amém? Então, falando em trono, abra sua Bíblia, Salmos 2:1. Falando em trono, Salmos 2:1. Aquele trono que estava já proposto para Deus, para Jesus Cristo, que foi dado por Deus. Amém? Então, quando a Bíblia fala que ele é Senhor dos Senhores, agora, por causa daquilo que ele fez para conosco aqui na terra. Quem entendeu? Entendeu ou não? A pessoa que é dois, não, que o filho aqui, o pai lá, quem entendeu? São os ofícios do filho dele que haveria de fazer isso por nós. Aqui na terra, rei de reis. Amém? Agora esse Senhor do Senhor, ele tinha um Senhor sobre ele, que eu não tinha. Mas até ele pagar tudo que tinha que pagar. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Então que Deus, você vai ver que agora Jesus Cristo lá, você não vem falando mais do Pai. Quem entendeu? Então porque ele fez o que Deus mandou ele fazer aqui na terra como homem. Amém? Eu falei o que? Salmo 2. Salmo 2, o que aconteceu com Jesus já estava escrito, está vendo? Porque se amotinham a gente e os povos imaginam coisas, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido de... Então aqui sim contra o Senhor, que é Deus, e contra o seu ungido, que era Jesus Cristo como homem. Quem está entendendo? Aí diz assim, rompamos as suas ataduras e sacudimos de nós as nossas Portas. Traduzindo, não aceitaram o que Jesus veio pregando, trazendo boas novas de salvação. Aquele que habita no céu se rirá e o Senhor zombará Deles. é o próprio Deus, que era plano de Deus. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Amém? O povo de Israel ficou confundido porque eles tropeçaram na pedra de esquina. E essa pedra era Jesus com o próprio propósito de Deus. Quem entendeu? Eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Executarei o decreto. O decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje. Nós já vemos as pessoas aí dizendo que o filho estava lá com o pai lá no céu. Não existe isso na Bíblia, tá bom? Quando ele foi gerado como filho. E quando ele foi gerado, foi quando Maria se achou-se grávida. Obra do Espírito. Então o Espírito Santo que é o pai daquele corpo, o pai de Jesus Cristo. Onde Jesus falava do pai dele. Eu expliquei para os irmãos que o pai dele, quando ele falava do pai dele, não era o nosso pai ainda. Quem entendeu? Só depois que ele pagou o preço do Pentecostes, derramou o seu Espírito, agora o pai que era dele é o mesmo meu pai também. Quem entendeu? Porque na Bíblia não tem dois deuses, não tem dois senhores, não tem dois corpos. Amém? Não tem dois pais. Tem? Não, nós fazemos parte dessa família de Cristo, essa família de Deus. E essa família de Deus só tem um nome. E o nome é Jesus. Porque é o nome acima de todos os nomes. Por quê? Para ele ter esse nome acima de todos os nomes, ele teve que pagar o preço. Quem entendeu? Isso que a gente está tentando explicar aqui para os irmãos, segundo a palavra de Deus. Amém? Versículo 8: Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Sabe o que é a vara de ferro? É a palavra de Deus, tá bom? Amém?
A palavra de Deus condena. Esta é a vara de ferro. Amém? Para quem é desobediente, para quem não quer acreditar. Agora, para as suas ovelhas, a Bíblia diz que ele tem vara de pastor. Quem quer dizer? Aí diz assim: tu os migalhar como uma vara de ferro, tu os despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o pai para que não se... Beijai o filho. Beijai o filho, beijai o filho, beijai o filho, beijai o filho. Porque é o filho que é Deus. O irmão Carlos é o outro. É o filho. Amém? Foi o filho que morreu por mim. Foi o filho que Deus deu por nós. Foi o filho que Deus disse que ele seria Deus Todo-Poderoso. Né? Pai eterno, Pai da igreja. Esse é o meu Pai. Quem está entendendo? Esse é o nosso Pai que Deus deu para nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijai o filho para que não se ire. Pereçai no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Não é neles, né? É nele. Né? Deus é maravilhoso, né? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Salmo 149. Deixa eu ver aqui se falando sobre testemunho, irmãos. Acho que não vai dar tempo. Vamos lá, 149:1. Vamos passear na vida. Isso que os irmãos estão vendo aqui, ouvindo. Não convida lá fora, tá bom? Mas que Deus possa abençoar alguém. Está ouvindo? E vai ver que ela não passa disso, tá? 149:1, né? Que eu falei? Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor na congregação dos santos. A igreja, alegre-se Israel naquele que o fez, regozije os seus filhos de Sião no seu Israel em China, e agora nós somos filhos do rei. Quem está de dentro depois do Pentecoste? Louve o seu nome com flauta, cante o seu louvor com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exulte os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos, que é a palavra de Deus, para tomar o que vi, vingança. Está vendo? Mais ferro, né? Vara de ferro aqui, ó. Para tomar a vingança das ações e dar repressões aos povos, para prender os seus reis com cadeia, os seus nobres com grilhões de ferro. Por que ele está falando isso? Porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E hoje, para fazer parte desse rei dos reis, senhor dos senhores, nós temos que sentar nesse trono de glória, que é a própria palavra de Deus, fazer parte. Quem entendeu? Porque Deus nos chamou para sermos testemunhas. Amém? Para fazerem neles o juízo espírito. Essa honra terão todos os santos. Louvai ao Senhor. Nós fazemos parte desse trono de glória. Amém? Então você vai ver sobre o trono de glória. Abre sua Bíblia comigo, Isaías. Isaías 6:1. Isaías foi cerrado pelo meio. Porque não entenderam o que ele falou. Amém? Porque era por mais para frente que ia acontecer isso. E graças a Deus ele morreu por causa da palavra de Deus. Então ele participou desse trono que Jesus Cristo participou. Amém? E você vai ver que um dia nós vamos estar. Jesus disse: como eu venci, sentei no meu trono. Né? E depois nós vamos sentar com ele também. Depois nós vamos ler essa passagem, tá bom? Bom, Isaías 6:1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Então, a Bíblia diz que Isaías viu Jesus no alto e sublime, mas no caso ele viu que não existia as pessoas que não acreditam em Deus, tá? Entendeu?
O que é de Deus, meu Carlos? Por exemplo, João foi lá para a ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Ele viu o reino de Deus. Amém? Ele viu as pessoas lá vestido de branco, com palmas em suas mãos. Quem está entendendo? Então, antes das coisas acontecerem, nós já estamos no céu. Jesus está mostrando, Deus está mostrando para mim, para você, pela palavra de Deus, que tanto para trás como para frente já está tudo pronto, tudo feito. Quem entendeu? E nada vem a faltar. Sabe o que é nada vem a faltar? Não é que vai acontecer, eu acho que vai faltar alguma coisa. Não, Deus já fez o mundo, já prontinho, para a glória dele. Por exemplo, vamos supor, Jesus disse que tudo foi feito por ele, para ele, sem ele, nada que foi feito, se fez. Né? E agora, irmão Carlos, como me explicar isso? Tudo foi feito por quem é ele? Jesus. Não, não é Jesus. Tudo foi feito por Deus. Vamos lá. Quem fez o mundo? Deus. Tá, agora tá certo. Foi Deus, tá? Tá, tudo foi feito por Deus. Isso, tudo foi feito por Ele. E para Ele. Agora, esse para Ele é para o futuro. Que vai ser para Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele, para e sem Ele, que é os planos de Deus em Jesus Cristo, nada disso foi feito se. Então Deus, Jesus Cristo é o que? É a complementação de todo o plano de Deus para salvar a humanidade. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele, nada que foi feito se fez. Agora aquele que tudo foi feito por Ele, eu não vou ver. Mas tudo foi feito por Ele, para Ele, agora se para Ele eu vou ver. Quem está entendendo? Agora se para Ele tem um corpo. Então Deus faz esse mundo, presenteou o seu filho e dá para o filho. Quem entendeu, diga amém? Por isso que Deus disse, assenta-te à minha direita. O que é assentar à minha direita, irmão Carlos? Mais ou menos isso. Olha, filho, eu não posso fazer isso, porque eu sou o Espírito. Eu preciso salvar a humanidade, eu preciso de um corpo. Então, eu vou mandar você tem um corpo, você vai morrer por eles, né? Você vai derramar o seu sangue por eles. Sabe o que é aceitar a minha direita? É fazer isso. Lembra que entendeu? Fazer aquilo. E dá a impressão que Deus não podia fazer. Amém? Traduzido, ele precisou se fazer homem. Os irmãos estão entendendo? Ele precisou se fazer homem. Então aceita-te à minha direita. Por exemplo, alguém tem uma firma e está velhinho já, coitado. Já está prestes para morrer, meio ruimzinho, de vez em quando falta da firma. Mas tem um filho. Aquele filho vai cuidar daquela firma. Você vai entender? Então aquele filho passa a cuidar das coisas do pai. E o pai não está morto, não. O pai está vivo ainda. Há um esse negócio de herança, sabe? Não faz confusão. Você vai entender? Amém? Então isso é sentar à minha direita. Traduzindo, sem Jesus, ser o Filho de Deus, Deus não podia salvar nós. Quem está entendendo? Isso é a minha direita, até que eu coloque Deus inimigos, os cabelos dos seus pés. Você vai ver que Deus não ajuda. Deus não ajuda o filho, não. Amém? O filho tem que padecer. Por exemplo, pai, porque me desampara. Aí tu pensa que tem Deus, que o filho ficou desamparado. Amém? Não. É o próprio filho, carregando o meu pecado e o seu pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Então Deus se fez pecador, maldito. Por isso aquelas feridas no corpo dele, pelas suas feridas, fomos sarados. Que mexia a nós, que era para nós, foi e caiu tudo nele. Até na morte. E Deus assistiu. E você vai ver Isaías, a Bíblia diz que Deus agradou em morrer. Nossa, que deu ruim, agradou e morreu o filho, não, porque era ele mesmo. Deus estava dizendo que ele se agradou em fazer justiça. Porque Deus não podia exigir nada do homem se ele não pagasse o preço daquilo que Deus permitiu que o homem viesse fazer. Quem está entendendo? Aí você vai perceber o porquê Deus amou o mundo de tal
Amou o homem, irmão. Deixou o homem se perder como alguém que está na igreja, filho pródigo, e vai dar uma voltinha para o mundo. Entendeu? Mas a Bíblia diz que o filho pródigo voltou porque era filho. As coisas de Deus assim também. Deus permitiu que o homem saísse lá do jardim do Éden, o jardim do Éden espiritual, andava com Deus, falava com Deus, mas depois, ficou longe, acabou. Todos morreram. É assim? Então agora o próprio Deus se faz carne, se faz filho de Deus, para que isso aconteça. Só que para contar para mim e para você, ele tem que contar mais ou menos dessa forma, a uma forma humana. Quem entendeu, irmãos? Amém? Então a Bíblia diz que Deus se fez carne, Deus se fez filho, Deus se fez sacerdote, Deus se fez profeta, Deus se fez o meu amigo. Deus, como o leão da tribo de Judá, primeiro teve que ser cordeiro. Olha os planos de Deus, coisa linda. Tudo para ele, tudo por ele, para ele. Ele fez essas belezas, essas coisas lindas. Amém? Para pagar o meu preço e o seu preço. E agora ninguém pode reclamar que Deus nunca fez nada pela humanidade. Irmãos, entenderam, irmão? Amém? Deus é maravilhoso. Salmo 97, 2. Fica mais fácil se não entender as coisas de Deus, fica? Amém? Na minha ignorância aqui, tentando explicar. Acho que o irmão está entendendo, não? Amém? Salmo 90 aí. Vamos ver o que está escrito. 97, 1 até sair no 4, o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens, obscuridade, estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do céu. Está vendo? Deus é santo, por isso que ele teve que fazer carne, porque o problema foi na carne. Entendeu? Entendeu? Foi na carne. E agora é na carne que ele tinha que ser tocado também. Quem entendeu? Diga amém? É assim, por isso ele se fez carne. Para sofrer comigo, com você, para entender aquilo que nós passamos. Nuvem e escuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, e a terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos serão todos que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Amém? Então, quando veio Jesus Cristo disse que ele era filho de Deus, o povo judeu, e o povo judeu ficou contra Jesus. E Jesus disse para eles, mas está escrito na lei, Moisés deixou escrito, aquela passagem, e vós sois deuses. Entendeu? Então, Jesus Cristo, e aquela passagem, vós sois deuses, era tão somente só para aquele momento e para aquela hora que Jesus ia falar com os judeus. Porque não existe deuses. Amém? Então, Jesus Cristo tinha uma passagem para conversar com os seus, porque os seus iam negar ele, e eles, pela palavra, iam negar a Deus. Deus não podia ser contra eles. Então Deus permitiu que Moisés escreveu, vós sois deuses, e todos vós, como homens, morrereis. Então estava falando só de Jesus Cristo, quando Jesus veio. Quem entendeu, diga amém? Porque não existem deuses na Bíblia. Existe um só Deus. Amém? O Deus que se fez, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que no mundo há. Traduzindo para mim para você, irmãos, Deus é maravilhoso. Por exemplo,
Nunca ninguém viu Deus. Viram Deus? Nunca ninguém viu Deus. Deus arrumou um corpo para conversar comigo e com você, para salvar. E a Bíblia diz que assim como ele é ovelha, não está bom não? Hã? Amém? Eu vejo aquele homem feio lá em cima, né? Com a mão furada, com os pés furados. Quem está entendendo? Amém? Só que ele não vai tacar na minha cara. Ou porque das mãos dele furadas e dos pés furados. Porque ele me ama. E eu amo ele, porque ele me deu o seu Espírito. E no Espírito dele eu tenho vida. E essa vida é uma vida eterna. Eu vou morar com ele. O ruim é aqueles buracos que ele tem na mão e no pé. Mas o ruim vai ser contra o povo judeu. Que a Bíblia fala que ele foi furado na casa dos meus amigos. Já pensou? Na casa dos amigos deles, que foram os judeus. Quem entendeu, diga amém. Então que Deus possa ter misericórdia. Jesus está voltando só por 144 mil, tá bom? Amém, irmãos? Quem nos dera alguns judeus agora, nossos dias, aceitasse Jesus Cristo, fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e fosse salvos. Porque é o tempo da graça. Né? Tempo da graça. Agora, depois que fez a igreja subir, aí os 144 mil, aí Deus sabe quem são. Amém? Só Deus sabe quem são. Amém? Então, como Deus sabe quem são, eles já vão vir conhecendo a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Sabe ninguém pregar o Evangelho para eles. Os irmãos estão entendendo? Hoje, no nosso dia, ainda temos que pregar o Evangelho a toda criatura, quem quer for batizado será? Eles não, já vão nascer judeus. Quem entendeu? Judeus. Quem entendeu, diga amém? Amém. Poxa, é maravilha, né? 103:19. Salmo 103:19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre Tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpres a sua Ordem. obedecendo a voz da sua. Amém. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém? Deus é bom, né? Colossenses 1:6. Não deu para nós ler nada aqui, sabe? Mas eu fiquei falando. Colossenses 1:6. Eu gosto mais de ficar com a palavra de Deus, mas Deus nos ajudou a explicar alguma coisa que muitas vezes você não percebe. Colossenses 1:6. Vamos aproveitar os minutos. Aos Colossenses 1:6. Cadê Colossenses? Colossenses 1:3 diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. orando sempre por Vós. Está vendo aqui o apóstolo Paulo? Parece que está pulando Jesus Cristo e está falando logo do Pai direto. Quem entendeu? Amém? Por quê? Porque é para mim, para a igreja. A igreja tem a sua revelação. Quem está entendendo? E por quê? Porque Jesus já subiu ao céu e agora Ele é o Pai de Jesus Cristo e é o nosso Pai também. Diz assim: graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, da sua caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai o quê? Frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em Verdade. como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também,
desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do quê? Do conhecimento da sua vontade, em todo o quê? Sabedoria e inteligência espiritual. Amém, irmãos? Então nós temos que ter sabedoria, inteligência, espiritual. São coisas de Deus, amém? Versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da sua herança dos santos na luz. 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, Do seu amor. amém? Que é Jesus Cristo. Nossa, as horas estão voando. Apocalipse 3:21, nós vamos embora. Senão eu vou pegar muito tempo dos irmãos aqui. Eu já tenho abusado dos irmãos. De repente vocês me chamam a polícia. Apocalipse 3:1, né? 21. Isso, irmão, me ajuda. 3:21. Já vamos embora, tá bom? Três, 21. Os irmãos acharam? 3:21 está escrito assim: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu, assim como que eu Venci. Amém? Lembra que eu expliquei para os irmãos que esse trono é um trono de glória, só que para antes de chegar lá, nós vamos ter que pagar o preço. Quem entendeu? Como testemunha de Jesus Cristo. Assim como aconteceu com Jesus Cristo, acontece com nós também. Quem entendeu, diga amém? Amém, irmão? Nós estamos aqui na terra e um dia nós vamos morar com Ele lá no céu. Mas tudo isso, quando veio Jesus Cristo, Ele teve que passar por isso. E agora deixou um pedaço da cruz dele para mim e para você. Aí diz assim no versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu Trono. É dele, irmão? Hã? É dele? Então, esse trono que é dele é como homem, como filho, que nós temos que participar. Quem entendeu? Aí ele fala assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu Trono. Amém? Então, essas coisas eu tentei explicar para os irmãos sobre o mundo foi feito por ele, para ele. Os irmãos entenderam? Aqui? Entra aqui, tá bom? Eu venci, me assentei com meu Pai no seu Trono. Então nós temos que vencer, tá bom? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Diz às igrejas. Amém? Quem entendeu, diga amém? Amém. Então é assim, irmãos, coisas de Deus, bem? Jesus Cristo pagou o preço. Nós estamos não pagando o preço, porque o preço maior, Jesus já pagou por nós. Amém? Então somente agora, Deus deixa para mim e para você ser obediente à palavra de Deus, ficar firme no Senhor Jesus, sabendo em quem tenho crido, porque Jesus disse: vós sois mais do que vencer. Então somente continuar na fé. Amém? Agora, se você for querer viver a fé na igreja e correr com esse mundo aí, vai ficar difícil. Quem entendeu? Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Graças a Deus, de uma maneira ou de outra, Deus nos ajudou. Nós falávamos alguma coisa e graças a Deus serviu de bênção para alguém, né? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, de todo o meu coração. Obrigado, Pai Santo, por ter me ajudado a se expressar, a falar, Senhor, da tua palavra. Obrigado, Senhor, todo meu Senhor. Nos despedimos em paz. Eu oro em favor da minha família, dos meus filhos, meus netos, da tua igreja, do povo, dos familiares de cada um. E entregue, Pai Santo, este mundo, Senhor, essa linha da terra, até que a tua palavra está se cumprindo. Senhor, continue cuidando de nós, deixe voltar em nossa vida o teu Santo Espírito, o teu óleo precioso, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, guarde-nos livre de todo mal. E o Senhor que sabe, conhece o meu coração, conhece a nossa vontade, conhece aqui os desejos que nós temos, Pai Santo, para possuir ou ter alguma coisa. O Senhor dá, Senhor, aos seus enquanto dorme. E que seja feita a tua vontade nesta oração, em nome do Senhor Jesus Cristo e na nossa vida também. Nos despede-nos em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande Salvador. Vamos mais uma vez a paz do Senhor.